galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô aqui com meu sócio Samir Caran. Fala, galera. Recebendo duas pessoas muito especiais, Thiago Balducci, CTO do Abacaxi, e a Jennifer Rocha, Head de B2B, também do Abacaxi. Galera, primeiro, muito obrigado por terem aceitado aí trocar pessoal, essa ideia com a gente. Valeu, Jean. Valeu, Estivemos juntos no Digitalks. Pera aí, antes da gente começar, senão a gente vai tomar bronca da Nath. Ah, verdade. Tem um recado muito especial pra galera aqui. Galera, não esqueçam de, se você tá assistindo aqui, se inscreve nesse canal, pessoal. Se inscreve aqui, ó, YouTube, Spotify, qualquer rede você vai encontrar a gente. Performa IT Solutions. Se inscreve aí, cara. Sai daí, clica aí no sininho. É isso aí. Boa, valeu. Compartilha. Lembra que no Spotify agora também... Deixa seus comentários aqui também pra gente responder as perguntas, tá bom? Pesquisa a gente lá, Performa IT Solutions. Vocês vão achar a gente em um monte de rede social. Boa. Um monte de conteúdo bacana. LinkedIn, Insta, enfim, YouTube, tem conteúdo nosso pra caramba. Bora lá. Pronto, já que a gente escapou da bronca da Nath, Boa. Vamos voltar pro jogo. Nos encontramos recentemente no Digitalks, foi bem legal, né? A gente agora tá lançando um produto novo lá no Abacaxi. Eu tomo a liberdade de falar a gente. Por favor. Né? Não, porque mas tá como... corretíssimo. Acho que a gente já comentou isso aqui algumas vezes, o Abacaxi foi uma das primeiras... startups que a gente investiu como Performa e uma das que a gente tem muito orgulho, principalmente do trabalho que vocês estão construindo lá agora, né? A gente hoje não tem mais um papel tão ativo no Abacaxi, mas a gente fica de longe acompanhando o brilhante trabalho que vocês dois, a equipe é maior, né? Mas que a equipe tá fazendo. É aquele filho que sai de casa e você tem amor eterno, né? Que você nunca vai querer largar. Então, isso, tem muito DNA da Performa lá ainda, também, inclusive no B2B. Exato. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho. Balducci, fala um pouquinho pra galera te conhecer da tua formação e como é que você chegou até aqui. Bom, minha formação vem de computação mesmo, um background técnico, formado em ciência da computação pela PUC de São Paulo. Legal. E a gente... Em termos já de acadêmico, realmente parei no bacharel. Eu sempre tive uma aptidão muito grande de... Até tive interesse na parte de pesquisa, mas acabei sendo puxado para corporativo desde cedo. Já começou no mercado de trabalho. Exato. Na verdade, até... Empreendendo ou corporativo? Corporativo, inicialmente, até teve uma situação interessante, porque... no último ano da faculdade, na verdade, eu fui atropelado. Então, eu fui para o hospital, fiquei um tempo... Mano. Eu tive que trancar a faculdade, só que aí voltando disso eu acabei pegando mais, fui meio que sugado pro trabalho e tranquei a faculdade durante um tempo. Eu voltei, era para ter formado em 2011, eu formei em 2017. Porque todo esse tempo Ficou eu fiquei... pendente aquela... Engatei com trabalho em corporativo, depois eu abri já minha primeira startup, eu já estava com uma durante até a época da faculdade. Abri uma outra depois que eu voltei que eu saí do hospital e fiquei nela até 2014, mais ou menos. Legal. Aí eu fui pro corporativo de novo. Do corporativo fiquei até 2019, quando eu recebi um convite muito legal, justamente em que eu estava tentando me encontrar ali de que tipo de trabalho eu tinha paixão por fazer, né? Desenvolvimento, que foi como eu comecei, programação efetivamente, análise. Mas eu fui descobrindo que eu gostava muito de ajudar pessoas, né? Ajudar, obviamente, a nossa equipe. Então, daquela parte de analista, eu fui vendo que eu gosto de pegar projeto e fazer aquilo dar certo, né? Então, você vai disso conversando com o cliente, entendendo a necessidade dele como analista, né? Um analista de requisitos, ali, um engenheiro de sistemas. Mas você começa a expandir. Então, eu fui para dentro de cliente. Já de dentro de cliente, eu fiquei responsável por releases do cliente. Todas as evoluções do sistema passavam por mim como um gate ali. Mais como um líder técnico, assim, ou mais gerente de A posição era um gerente de releases, no caso. Bom, então, tudo que era daquele sistema tinha que passar para um crivo meu, junto com o restante da equipe. Então, eu acabava tendo que interagir com toda a estrutura daquela empresa. Que todo mundo tinha que explicar direitinho, ver se tinha todas aquelas questões de requisitos, de ter que ter esse artefato aqui, tem que ter aprovação de fulano. Então, você acaba conversando com toda a estrutura da empresa. E você descobre problemas, ajuda a resolver, e aí você pratica empatia, porque
foi uma oportunidade em que era uma empresa em que a gente via que o pessoal estava muito acostumado a fazer as coisas por e-mail. Ou tudo muito frio. Exato. E eu fui descobrindo... Isso é muito legal, na verdade, a questão da temperatura, foi que eu fui descobrindo que, coisas... E até fiquei um pouco com isso na época por causa disso. Coisas que o pessoal tinha como muito complexo de resolver, de fazer andar, eu conseguia destravar com certa facilidade, porque eu ia na rota da empatia. Então, você ia lá na mesa da pessoa, conversava... Elas se conheciam, né? Vocês, quem que é, botavam realmente um rosto por trás do nome. E isso facilitou. Eu gostei muito disso, Put né? a name on the face. Essa expressão é ótima. Exato. Então, aí veio esse convite, na verdade, de uma startup para voltar a startupar lá em 2019. Eu fiquei meio abalado porque eu tive... uma rota difícil, né? Você... Especialmente quando você está fazendo self-funded, né? Você está se criando ali na startup. Os primeiros meses, até às vezes ano, é difícil mesmo. Mas... E era uma startup que, quando me apresentaram, era conectado com ajudar pessoas. Que foi onde nasceu a Charity. A Charity. No caso. Aí eu falei, gosto muito de ajudar pessoas, é uma coisa que eu vou conseguir ter liberdade de me desenvolver tecnicamente também, né? Porque eu vou ser o responsável pela tecnologia, mas ainda assim já gerando um impacto positivo também com o que eu vou estar desenvolvendo. Ou seja, tecnologia de ponta e ajudando pessoas. A gente com certeza vai voltar a falar da Charity. A gente vai voltar vou guardar. A falar da Charity. Vou externar um elogio que eu ouvi de várias pessoas da equipe da Performa que trabalharam com você. Com você sendo um dos melhores CTOs com quem a gente já trabalhou. Que isso, obrigado. Não é elogio meu, hein? Porque, eu nunca trabalhei diretamente com você, a gente só se envolveu em um ou outro ponto ali pra destravar algum nó, mas a galera que trabalhou contigo, todo mundo só elogios. Jennifer, vou chamar de Jean. Por favor. Pode? Pode. Tô autorizado. Prefiro. Tá, beleza. Tá super autorizado. Ó, fizemos um pré-bate-papo, a história da Jean é maravilhosa. Vou deixar ela contar. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, mas eu quero a origem. Fala lá de Santos, como é que aconteceu tudo, que a história é ótima. A história é longa, gente. Bom, obrigada pelo convite. Que isso, é um prazer te receber. Boa tarde. Assim, é muito bom estar aqui em Campinas, porque aqui foi onde começou parte da minha história, onde começou a minha história, a minha carreira com responsabilidade social. Mas eu acho que eu vou voltar um pouco, né? Eu sou da Baixada Santista, eu sou lá de Cubatão. Minha família ainda mora lá, meus pais ainda moram lá, mas eu saí de lá super cedo, saí de lá com 16 anos para jogar handball profissionalmente. Legal. Então, eu fui atleta de alto rendimento, joguei durante longos anos, fiz carreira dentro do esporte, fui seleção paulista. Muito da hora. Você chega na casa dos meus pais, tem um monte de medalha, tem os troféus. Mas lá, qual clube que você representava? Eu joguei pelo Santo André, joguei pelo São Caetano. Legal. Joguei pelo Osasco na época, Jundiaí. Passei pelos grandes clubes brasileiros do handball, né, feminino. É muito legal isso, muito legal. E eu fui uma pessoa que fiz uma transição de carreira também para chegar onde eu cheguei hoje, né? Porque eu fui estudar no interior, fui estudar em Bauru, fiz educação física na época. Que tinha tudo a ver. Sim. Né? Eu estava muito mergulhada nesse mundo do esporte. Você já era atleta, tinha tudo a ver. Sim. E atuei bastante na área como professora de educação física, trabalhei muito com reabilitação física também, de pré e pós-operatório. Para pessoas que operam o joelho, inclusive atletas, atuava em conjunto com fisioterapeuta, com ortopedista, dei aula para criança. Então, assim, dentro da educação física eu transitei bastante também, né? E de Bauru eu acabei me mudando para Campinas. E quando eu cheguei aqui em Campinas, buscando recolocação profissional e tudo isso na área, né? Eu vi uma vaga para trabalhar na Fundação FEAC. Aqui em Campinas. Super famosa. Super, né? E assim, chamou a atenção que eles estavam procurando uma pessoa para atuar com um projeto esportivo. Que legal. Assim, tem tudo a ver, né? Vou me candidatar. E aí me candidatei para a vaga. Foi um processo longuíssimo, assim, dentro da FEAC. Foi um processo que durou, acho que quase 2 meses, né? Foram uns 3, 4 processos, assim, etapas de processo seletivo. E aí eu descobri que, na verdade, era para gerir um grande projeto esportivo dentro da Fundação FEAC, que atendia organizações sociais que eram assistidas pela fundação. Né? E aí foi uma nova carreira que eu me descobri. Aí eu ganhei essa vaga, né? Fui escolhida para tocar essa vaga dentro da fundação.
E aí me descobri dentro do terceiro setor, assim, né? E aí eu vi que eu não era mais uma professora de educação física, Sim. Eu era praticamente uma gestora de projetos esportivos, que é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer. Sim. E aí eu falei assim, não vou ficar aqui um mês. Ficou um pouquinho mais, né? Fiquei um pouquinho mais. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei quase 3 anos na Fundação FEAC. Foi assim, uma grande escola para mim. A Fundação FEAC me formou assim, para atuar dentro do terceiro setor, que foi onde eu desenvolvi toda a minha carreira. Fiz uma especialização na PUC em gestão de projetos sociais, PUC São Paulo. Depois eu fiz mais uma especialização na São Paulo, Escola de Negócios, em empreendedorismo e gestão de negócios. E aí, quando eu saí da FEAC, aí eu fui voltando, né? Eu fui para o interior, aí eu fui voltando, aí eu fui para São Paulo, aí mudei para São Paulo, onde eu estou até hoje. E aí, em São Paulo, eu trabalhei no programa de governo, no Selo Paulista da Diversidade, que certificava empresas que adotavam boas práticas relacionadas a recortes de diversidade, né? Então, eu atuei nesse programa. Depois, eu voltei para o terceiro setor, fui trabalhar numa organização social como gerente de serviço de um programa de formação para jovens, para o mercado de trabalho, jovens em situação de vulnerabilidade social. Aí, de lá, eu fui para uma grande organização social que chama Vocação. Fiquei lá quase 7 anos. Nossa. E aí foi onde eu comecei a atuar com captação de recursos. E aí é mais uma transição, porque até então eu atuava como uma coisa mais gestão de projetos. Aí você foi para a parte de captação, sempre com projetos com objetivo, vinculados à questão social, terceiro setor, responsabilidade social, ESG, sempre nesse... Isso, sempre com essa questão social. Vocês já estavam falando de ESG antes de todo mundo falar de ESG. Nem se falava disso. Legal. Balducci, A gente se conheceu porque o abacaxi, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho do abacaxi, né? Claro. Pra galera conhecer, né? O abacaxi é uma fintech, né? O abacaxi nasceu focado em a gente criar vaquinhas online, né? E num conceito muito, muito bacana, né? Muito fácil criar, muito fácil doar, muito fácil sacar, né? E a plataforma foi se desenvolvendo dessa maneira. E em determinado momento nos conhecemos, né? Você já estava rodando a Charity junto com o Gustavo, né? A Charity foi lançada, vocês criaram a empresa em 18 e lançou a plataforma... Não, 2019. 19. Isso. E lançaram a plataforma em 19 mesmo. Sim. Tá. Foi até justamente aquele caso que eu estava comentando, que a gente conseguiu trazer isso dentro... Foi meio que quase que um milagre de prazo, em que a gente acerta prazo e custo dentro do esperado, né? A gente começou, foi chamado acho que em final de maio, junho, a gente fechou, a gente fez um documento de requisitos bem extenso, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei a proposta do Gustavo para a gente fazer esse trabalho juntos. A gente ficou fazendo várias noites fazendo documento de requisitos, 52 páginas aquilo, para a gente poder ser assertivo, garantir que a gente sabia o que a gente queria. E aí, em julho, a gente começou o desenvolvimento, a gente entregou em novembro. Em novembro, estava testando, entregamos no último dia de novembro, início de dezembro. Em produção. Exatamente. Excelente. Já em 2019. Sabe onde foi a primeira vez que eu ouvi falar da Charity? No Jovem Nerd. Cara, foi a primeira vez e eu doei tinha algumas campanhas que a gente tinha lá e eu cheguei a doar para algumas campanhas. E eu falei, cara, essa plataforma aqui é legal. Na época a gente já tinha o abacaxi. O abacaxi é mais antigo, né? Sim. Mas nunca imaginei que um dia a gente ia adquirir, e que a gente ia se juntar, a gente ia fazer um equi-hiring, como a gente falou, mas casamos, né? Sim, e qual era o propósito da Charity? A gente tinha um propósito de fazer, existia já desde o início, a Charity nasceu com um propósito que acontecia, mas em outras startups desse mercado, mas não de forma tão planejada, que é o foco em impacto social. Tá. Então, desde concepção de marca, branding que a gente tinha, e vindo de toda uma pesquisa que o Gustavo, que na verdade o kickstart dessa iniciativa foi com ele, da Charity, nos Estados Unidos, até com o nosso investidor da época, e eles tiveram uma incubação dentro de Harvard sobre isso, fizeram um monte de estudos no mercado americano, inclusive,
E já focado nessa questão de impacto, financiamento coletivo, porém, financiamento coletivo, como você disse, ele é uma coisa bastante extensa, né? Tem vários tipos de campanhas, todo tipo de ajuda possível. É o famoso desde churrasco do final de semana, até o computador gamer, até causas sociais, efetivamente. Né? Enchente, caiu, derrubou a casa de alguém, a galera cria lá um pote para poder A gente, nesse caso, a gente optou por tentar, a gente aceitava tudo também, mas tentar direcionar os nossos recursos para impulsionar impacto social. Entendi. E algumas das campanhas vocês impulsionavam, né? Também buscávamos conectar com parceiros. Então, ali foi um pouco de um início já dessa questão de, vamos buscar parceria com B2B, né? Então, a gente tinha um foco no B2C, mesmo sendo de impacto, mas a gente buscava, a gente já via um pouco de interesse das empresas com essa questão do impacto social e do reflexo, do quanto isso é importante para elas e a percepção da sociedade perante elas também. Eu acho muito legal quando a gente vai conversando aqui, ver as histórias se cruzando, né? E ver um ponto comum, que é o ponto que você colocou ali, que para mim aqui fica muito claro o propósito. Assim, você falou desde cedo que sempre foi ajudar seu desejo ajudar pessoas. Você começou ajudando pessoas, ajudando devs a desenvolver, depois começou em projetos, mas o propósito sempre foi o mesmo. Né? Exatamente. Já não sei se você consegue fazer alguma analogia também, mas assim, vejo que hoje está super alinhado, né, a esse propósito, né, desde que você começou a atuar com o terceiro setor, mas talvez lá atrás, quando você ainda atuava com educação física, você vê alguma linha, né, um paralelo assim, de como que você consegue enxergar esse propósito, né, esse repertório te ajudando, por exemplo, a hoje desempenhar o papel que você desempenha? Sim. Eu acho que essa coisa do propósito, eu acho que quando eu entrei no terceiro setor, eu acho que veio muito mais forte. Mas eu descobri que era uma coisa que eu já fazia. Então, a gente só percebe depois, às vezes, Mas a gente só percebe depois. Mas eu fazia de forma muito... espontânea. Espontânea, né? Então, assim, acho que começa muito com a história dos meus pais. Meus pais são nordestinos e vieram para São Paulo, ainda naquela época da Revolução Industrial e tudo. Então, meu pai... Foi essas pessoas que migraram do Nordeste para cá. E eu lembro que eles recebiam muita gente em casa, que estava na mesma pegada, assim, sabe? Estava passando perrengue. Meus pais já chegaram, já passaram perrengue, alguém ajudou, agora é hora deles ajudarem alguém. Então, isso nasceu muito dentro de casa. E no handball, quando eu praticava handball, a gente também... Eu dava escolinha. Que legal. E não cobrava nada, eu era voluntária, né? Então, montei a escolinha, eu e mais 2 pessoas, nós éramos em 3. Aí uma era técnica, a outra era mais ali, ensinava as goleiras, a outra cuidava mais da parte física. Então, né? Então, essa coisa eu trago comigo. Sim. E aí, quando eu entrei no terceiro setor, eu falei assim, cara... É isso que eu quero pro resto da minha vida, assim. É impressionante, tem hora que dá o clique, né? Você fala, cara, é isso. É né? propósito, assim. Comigo foi a questão de empreender, né? Do tipo, cara, com toda dificuldade, você é empreendedor, você sabe que não é uma jornada exatamente fácil, né? Principalmente porque a gente vem... Na área de tecnologia, é super fácil você arrumar um emprego. Do tipo, se você se esforçar bastante, você fica uma semana parado. Mas você vai ter que se esforçar bastante, né? Sim. E empreender é outro jogo, né? Empreender, o ignite do negócio é muito difícil, né? Mas, na hora, eu falei, cara, é isso, é essa dificuldade, é ficar pensando em estratégias de como resolver aquilo. Não tem balanço, como é que eu vou superar isso? Puta, agora não tem case, como é que eu vou superar isso? Agora não tem fluxo de caixa, como é que eu vou superar isso? Foi uma série de desafios e foi exatamente isso, é o clique, né? Entender que, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero empreender. E o nosso propósito de investir em startups, né? De por que a gente faz isso, obviamente, tem a ver com lucro, do tipo, eu adoro ganhar dinheiro, eu adoro trabalhar e adoro ganhar dinheiro, ponto. Né? Não tenho aquela, de falar, não, eu só trabalho pelo propósito, não, trabalho para ganhar dinheiro, né? Mas também um pouco de compartilhar com outras empresas, com outros empresários, a bagagem que a gente adquiriu ao longo do processo de crescimento da Performa. Né? A gente ainda não, a gente já é uma empresa consolidada, devolver um aquilo pouco que a gente foi privilegiado, né? Acho que a gente pode dizer que esse é o ponto. Ter conseguido navegar e superar os desafios de empreender no Brasil não é fácil, né? A gente sabe muito bem. Então, como é que a gente pode
Tanto que a gente já trouxe aqui pessoas da comunidade startup, Sim, né? No último sim. a gente gravou com a Estela, né? Do Campinas Tech, que é um dos maiores pools aqui, né? Hubs de apoio à startup, né? Comunidade de inovação. O último episódio que a gente lançou, que a gente está gravando no final de agosto. Então, o último episódio que a gente lançou na última semana de agosto, com o Wilson, que também esteve envolvido na formação da Campinas Tech. Exato. A gente é muito próximo desse ambiente. Né? Então, acho que é um pouco isso, né, Léo? Dar essa devolutiva para empreendedores e apostar em ideias. Claro, né? Umas você ganha, você perde, etc. Mas a gente sempre, eu acho que você perde, você aprende. O saldo está positivo ainda. A gente está sempre aprendendo. E acho que um ponto também legal que citar que é comum dos nossos propósitos aqui, que é o propósito da Performa hoje, que é desenvolver pessoas para construir o futuro. Hoje esse é o nosso MTP, né? O nosso propósito transformador. Essas pessoas são pessoas, obviamente, começa pelas pessoas da nossa equipe, né? Então a gente, uma consultoria, a gente não entrega produto nenhum, a gente não vende nenhum produto, software, a gente vende solução, mas na verdade quem entrega são a nossa equipe. Né? Então, desenvolver a nossa equipe, em todo projeto, a gente está ali buscando que a equipe saia melhor do que entrou. Né? E a equipe do cliente também, né? Dos nossos parceiros e clientes, né? Como que a gente desenvolve, tanto que esse acho que é um dos diferenciais, né? Quando a gente fala de, não, eu vou fazer todo o trabalho sozinho, eu vou te entregar ele pronto. Não, vamos colaborar. Né? Como é que a gente pode co-criar? Tanto que os workshops, né, que a gente faz são workshops de co-criação, de colaboração. Vamos trocar a metodologia ágil para a gente realmente discutir. Não é comando e controle, assim, mesmo que eu saiba às vezes como fazer, é melhor que isso venha da equipe. Sim. Né? Isso é o que a gente acredita, né? Deixa a gente dar o desafio para o cara entregar e você vai só colocando os guardrails, óbvio, né? Mas isso é o que a gente acredita, porque a gente só vai crescer se a gente conseguir desenvolver as pessoas, né? E o mundo, tecnologia, tem muito espaço ainda para desenvolvimento de pessoas. Bom, vamos lá, Balducci. Aí a gente estava falando da Charity, né? E até que teve um momento que o abacaxi, né, era uma operação bem sinérgica, né? A gente tinha muitas sinergias de operar junto, né? E aí o abacaxi fez a aquisição da Charity em 21. Foi em 21. 21, né? E aí a gente fundiu as operações e foi quando a gente começou a trabalhar junto, né? Como foi para o empreendedor? Esse é um processo que eu nunca passei, né? Eu nunca vivi, eu nunca vivi um processo de fusão, né? E de aquisição, nada. Como foi para vocês lidar com isso? Foi, assim, é algo bem diferente em termos de objetivo quando a gente processa, até porque foi a minha primeira vez com esse tipo de situação também, né? E pro Gustavo também. Mas a gente posso dizer que de certa forma foi um pouco mais fácil porque, na verdade, eu não sei se vocês estavam até cientes disso, o abacaxi e a Charity, a gente já conversava, não com esse propósito, mas já existia um diálogo desde antes, na verdade. Né? O Gustavo, principalmente, junto com o Jimmy e o Nico, eles já tinham iniciado ali alguns diálogos, já tinham ido tomar café. Legal. Quando a gente entrou no mercado, houve meio que assim opa, e aí, tudo bem? Vocês estão entrando aqui no mercado? Sei que vocês estão aí. Exatamente, houve aquele reconhecimento de campo ali. Legal. Então a gente já se conhecia, já tinha rolado alguns papos. E o Nico e o Jimmy são ótimos, né? A gente tem que trazer eles aqui, cara. Super legal. Eles são muito bons de papo. Hoje a gente vai na França gravar, é mais fácil, eu acho. E então já tinha esse conhecimento e o que foi muito legal foi que a gente se complementou muito bem, porque eu e o Gustavo, Gustavo com uma visão de marketing, produto, principalmente meu lado, a parte de tecnologia, ajudando, trabalhando no produto ali junto com o Gustavo. Mas, poxa, aquela presença de aquele networking avançado no mercado para poder impulsionar a marca, aquela presença comercial também. Sim. Então, a gente viu isso, o que a gente não tinha em Fortaleza tão presente assim, a gente viu muito isso no Nico e no Jimmy. Complementou o skill set ali. Exatamente. Então, quando a gente conversou, a gente, poxa, isso aqui faz sentido, né? Então, a gente viu uma oportunidade de crescer muito mais em conjunto, na verdade. Então, isso acho que tornou algo que era novo e às vezes pode ser até assustador, né? Porque você não sabe exatamente como é que a coisa vai ser. Algo que acabou acontecendo muito natural. E a gente foi uma transição muito fluida. Né? Até a interação que a gente teve conversando com vocês que estavam trabalhando com a responsabilidade pelo sistema. Super suave. Foi assim, cara, foi até atípico, perto da expectativa que a gente teve, o quanto a coisa andou rápido, né? Legal. E aí começamos a desenvolver um produto. Eu acho que o momento é muito favorável, né? Porque a Agenda 2030 da ONU está impulsionando uma série de ação dentro das empresas.
vou colocar uma percepção minha e eu quero ouvir de vocês. Eu vejo muita gente, realmente, falando de ESG. Mas eu acho que as empresas ainda não estão praticando com toda a força. Percepção minha. Né? O que vocês acham? Eu concordo. A gente tem falado muito sobre ESG, a gente teve um alavanque, vou chamar assim, dessa agenda ESG com a pandemia. Né? Eu acho que com a pandemia as empresas passaram a olhar mais para o tema e atuarem mais. Eu acho que na pandemia a gente teve uma grande inclinação, acho que não só das empresas, mas da população como um todo, ali todo mundo se ajudando, mas eu acho que passou a pandemia e isso deu uma freada. Né? Mas as empresas estão olhando para o tema, mas ainda fazem, eu acho que de forma muito pouco estruturada, digamos assim. Interessante. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as empresas, a gente tem conversado com muitas empresas, são poucas as empresas que têm um departamento de ESG. Perfeito. Muitas vezes a empresa tem uma pessoa ESG, né? E quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma agenda muito ampla, né? A gente está falando da questão ambiental, que é o mundo, a gente está falando da questão social, que não engloba só investimento social em organizações sociais, mas engloba também você olhar para dentro, olhar para o seu quadro de colaboradores, olhar para toda a sua rede de fornecedores, né? Seus parceiros, seus clientes. Né? Quando você olha para o processo de governança, você também tem muita coisa ali, e aí você tem uma pessoa só fazendo isso. É muita coisa. Eu vejo os nossos clientes isso quando tem, que são desculpa. Quando tem, eu porque muitas vezes não tem, fica tá no dentro de no RH, RH, às vezes está no marketing. As empresas que são indústria, elas já estão embaixo de um conjunto de legislação que meio que obriga eles a olharem para a parte do E. ISO, né? A parte do E. 27.000, Isso. Então aí já tinha algumas normas, né? O E, sim. O restante. quase todo mundo se preocupa. E até porque realmente as empresas têm um caráter muito nobre de preservação do meio ambiente, etc, etc, etc. Então, a parte do E eu vejo ela realmente muito bem resolvida dentro das empresas que fabricam algo. Né? Empresas empresas de serviço, é difícil esse tipo de preocupação. A empresa de serviço, a gente vê o que um pouco mais avançado? A parte do G. Né? Porque aí a governança de uma empresa de serviço, ela também te obriga a ser um pouco... A parte social é onde eu acho que a gente tem os maiores avanços a fazer. Né? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Né? Eu acho que a gente vai passar por um momento agora de consolidação, onde todas as empresas... Né? Esse movimento de ESG, ele é recente, ele está mirando, né? Como ele está mirando a Agenda 2030, a gente ainda tem um caminho aí a percorrer. Sim. Vai passar rápido, e aí eu acho muito legal, a ideia que vocês tiveram foi genial, e eu falei disso para a gente poder entrar no tema, né? Que é esse braço B2B do abacaxi, que está nascendo agora. O abacaxi sempre teve um foco B2C, né? Inclusive, a gente, apesar de ter campanhas de caridade dentro do abacaxi e grandes campanhas e que arrecadaram muito dinheiro... Na época da pandemia também, né? Teve aquelas... Na época da pandemia... Aquela ação foi... Várias ações genial. Sensacionais para ajudar quem estava com a porta fechada, que não tinha, né, renda, receita. Aquela ação da Heineken foi genial, né? Foi legal ver a Heineken preocupada com os seus pontos de venda. Né? Isso foi muito legal. Não, e a forma como a Heineken engajou toda a sua rede. Ela olhou ali para os seus... Já foi lindo aquilo. Para os bares, os restaurantes, ela olhou para os seus consumidores, ela olhou para os seus parceiros. E eu acho que o nosso produto, né, o B2B, ele nasce muito desse case de sucesso que a gente teve com a Heineken, que foi o Brinde do Bem. Deixa eu contar um pouquinho do produto que a gente já conhece. Sim. Talvez para a gente já... explica como que o abacaxi pode ajudar as empresas hoje a alavancar a sua agenda de ESG. Tá, eu acho que vou voltar um pouquinho, vou passar rapidinho como foi essa história com a Heineken. Acho que o Balducci pode até me complementar, se claro. Fica à vontade. Mas na pandemia, acho que os bares e restaurantes foram segmentos que assim, foram muito impactados. Sim. Assim, primeiramente, simplesmente... 17 de março fechou e ponto final. As portas, acabou. Ponto final. Né? Tá fechado. A
a campanha que a gente fez com a Heineken foi muito para ajudar esse segmento especificamente, né? Então, foi uma campanha que arrecadou mais de 18 milhões de reais. A gente teve mais de 2.500 bares que foram cadastrados. 75 mil pessoas que trabalham nesses bares e restaurantes foram ajudadas. E teve um engajamento de mais de 225 mil pessoas que doaram, né? E a campanha consistia em o quê, né? Cada consumidor que entrasse ali, escolhesse seu bar, restaurante favorito, seu petisco favorito, comprava, consumia, né, posteriormente, quando o estabelecimento... quando reabrisse. A Heineken dobrava esse valor para o comerciante e o consumidor ganhava uma Heineken. Isso. Né? Então, assim, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, todo mundo se engajou. Eu acho que foi um movimento que atendeu a muitos critérios ESG, né? A Heineken também, acho que a imagem da Heineken. Então, assim, acho que empresas que adotam ESG, acho que só tem ganhos, né? Diminui risco, melhora a reputação da empresa, tem consumidores... cada vez os consumidores são mais conscientes e consomem de marcas exigentes com o posicionamento da empresa. Exatamente. Né? Não só consumidores, investidores também, né? Investidores. Trabalhar Muito com bom, ESG Thiago. hoje em dia é uma necessidade cobrada pelo mercado financeiro, inclusive, porque isso é um fator que está sendo destacado. A XP, inclusive, constantemente, se você olhar, eles têm lá a semana do ESG todo ano. Interessante. E eles trabalham trazendo várias e várias informações sobre como esse mercado está se movimentando, o quanto isso é relevante. E isso está virando um atributo das ações daquelas empresas. Exato. Então, ela se torna mais rentável, Que inclusive. bacana. O interesse... Essa questão do ESG trazer uma melhora para a empresa como um todo, eu já contei essa história aqui, mas rapidamente eu vou relembrar, porque ela vale muito a pena para os empresários ouvirem isso. Né? Quando eu montei a Performa, não tinha área de RH. Né? Obviamente, a gente, apesar de não se usar o termo startup, a gente era uma empresa de 4 pessoas. Né? Tipo, então, vamos lá. Precisa contratar alguém. Pô, eu era amigo do Balducci. Balducci, vem trabalhar comigo. Vambora, vem. Aí precisava contratar outra pessoa. O Balducci tinha um amigo, traz um amigo do Balducci. Aí o Balducci conhece a Jante. Bom, resumo. Chegou um momento que a Performa era um grande grupo de amigos. Era isso. O que teoricamente facilita pra caramba o relacionamento no dia a dia, porque já falamos sobre isso, né? Existe uma confiança muito grande, é todo mundo amigo. Quando você tem uma relação de confiança estabelecida, a comunicação flui muito mais rápido. Beleza. Em contrapartida, olha o problema que a gente tinha. A gente era completamente enviesado. Porque era um grupo de amigos com o mesmo raciocínio. Cara, quando a gente mudou, começou a olhar o S, né? Traz uma área de RH, aí o RH começa a fazer a questão de segmentação, né? Não, vamos aumentar o número de mulher, vamos aumentar o número de pessoas pretas, vamos aumentar... Cara, isso vai trazendo uma diversidade para a empresa, vai trazendo um repertório que a gente não tinha. Sabe qual foi o resultado prático disso? A gente melhorou a nossa capacidade de atendimento. É surreal, do tipo assim, não tem nada a ver com fazer o bem. Não é fazer... Você está fazendo bem para a própria empresa. Exato. Não tem essa. Sim. Tem algo que gera lucro, ações voltadas para ESG. Nossa criatividade melhorou, a capacidade, de fato, de criar soluções melhores. Isso. Né? Exato, desenvolver soluções com mais pontos de vista do que a gente tinha antes. A gente fez, desculpa, Jean, só, a gente fez o último programa de talentos da Performa, a gente fez focado em pessoas pretas e pardas, né? E uma coisa que a gente já estava fazendo é combatendo uma forma da gente combater o etarismo é abrir, não tem idade para o programa de estágio. Cara, você tá em transição de carreira, vem aí ficar... Isso é muito legal. Cara, Sim. a gente traz um volume de pessoas para a Performa com um pensamento completamente diferente do nosso. Experiência, né? Fica completamente diferente, Baldo, sabe? De você estar conversando uma coisa e a pessoa fala, isso assim assado. Eu jamais pensaria. Coisas que eu jamais pensaria. Então, é importante as empresas entenderem, né? E eu acho que esse ponto, dentro do RH, está muito claro, mas não sei se a corporação inteira permeou isso, né? Do tipo, cara, diversidade tem a ver com a tua capacidade de resolução de problemas. Né? E aí, voltando, hoje a gente tem um produto no Abacaxi para ajudar as empresas, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que nasceu a ideia do produto e o que é o produto.
Acho que assim, na questão sobre a origem do produto, ainda... O que ele vai tentar resolver também? Trazer para ajudar. E a gente começa que não é uma coisa simples, né? Sim. Então, assim, isso conecta um pouco sobre o terceiro setor, que o pessoal às vezes não entende muito bem. Ainda existe uma visão muito enviesada sobre o que é o terceiro setor, como é que isso funciona. E, assim, fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, qual é a estrutura por trás eu vou falar de por exemplo, um Greenpeace da vida. Cara, tem uma estrutura gigantesca ali por trás, entendeu? Então, poxa, uma empresa existe um apetite de fazer um impacto positivo, mas o que é impacto positivo? Entendeu? Eu tenho um apetite, meus investidores querem, meu board quer, minha estrutura inteira quer participar de algum jeito, tô vendo que eu tenho que fazer alguma ação para isso. Mas é o quê? É pegar um cheque e dropar ele, deixar ele em alguma porta qualquer? Não é pegar qualquer ONG, assim, a primeira ONG que aparecer no Google e jogar isso que vai gerar um impacto. Obviamente, você dar dinheiro para uma ONG faz impacto? Faz. Mas aí existe também toda aquela questão e aí eu até faço um paralelo com uma ação que a gente teve uns tempos atrás com uma marca de chocolate, por exemplo. A gente trabalhou, até porque era uma marca que eu constantemente ia no shopping, eu vi um monte de quadros sobre os fazendeiros, as famílias produtoras do cacau deles. E a gente, por acaso, estava trabalhando na Shert com uma parceria com uma ONG do Baixo Sul da Bahia que também trabalhava com produtores de cacau. Eu falei, será que por acaso? Aí eu perguntei para eles, onde que é? Né, o produtor de cacau de vocês? É do Baixo Sul da Bahia. Eu falei, mas eu tenho um overlap legal aqui, né? Então, a gente conecta, porque aí não é... A gente fez uma campanha com eles, inclusive juntou essas duas pontas. E, poxa, no final foi um impulsionamento que eles fizeram através de uma ação de impacto com a Shert na época, que justamente gerou uma visão positiva da forma como eles trabalham, do impacto que eles estão trazendo para a sociedade, para o meio ambiente também. Mas entenda que o benefício, de certa forma, também volta para eles no sentido de que eles apoiaram e ajudaram os produtores deles a fazerem melhor, que era uma questão de saneamento básico para eles, que nem isso eles tinham naquela região, em algumas partes da região. Então, o bottom line deles foi aprimorado nisso também, porque eles produzem melhor também. Produz melhor. Entendeu? Então, você fazer... Isso é um pouco do que está vindo também na nossa proposta. A gente faz todo um trabalho de... como é que a gente pode dizer? Curadoria também, né? E a gente consegue ofertar um grande leque de opções de unidades de impacto, né? Que aí tem diversos formatos, mas que a empresa pode ver qual unidade de impacto faz mais sentido com o trabalho que eu desempenho, às vezes até com o impacto que eu gero no meio ambiente, na sociedade. Se conseguir fazer um match com isso, é muito mais rico do que simplesmente escolher qualquer ONG aqui e jogar um dinheiro. Esse conceito que vocês criaram ficou muito bom. Mas vamos lá, já me explica assim, eu sou uma empresa, estou ouvindo aqui o podcast, quero investir em SG, não sei como que o abacaxi pode me ajudar hoje? Tá. Eu acho que o que a gente faz hoje é ajudar as empresas a investir socialmente, engajar seus colaboradores, acho que levando tecnologia, desburocratizando e com mensuração de resultado. Legal. Né? E com transparência, com métricas de transparência e tudo isso. Legal. Então, complementando o que o Thiago estava falando agora, a gente olhou para a Agenda 2030 da ONU e a gente mapeou organizações sociais que têm histórico, que são transparentes, que têm impacto comprovado, e a gente sentou com cada uma dessas organizações sociais. Posso falar? As que já... curadoria que você falou. E a gente no site, né? Se quiser, pode falar algumas. Não sei se quiser citar algum exemplo. Posso citar. Posso citar a SOS Pantanal, por Legal. exemplo, que é uma organização grande que todo mundo conhece. Sim. A gente sentou com a SOS Pantanal e a gente entendeu todo o trabalho que eles fazem, que é um trabalho assim super lindo, super complexo. Mas como que eu levo isso para a empresa e para o colaborador dessa empresa de forma simples e que ele consiga entender o investimento e o impacto, né? Então, a gente criou a unidade de impacto da SOS Pantanal, por exemplo. Uma delas a cada R$32 você consegue proteger 1 hectare de incêndio no Pantanal. Hectare. Uau, entendi. Né? A cada é muito diferente de eu, como performer, dar um cheque para SS Pantanal. Tá, e aí? O que você aí a gente tem a OCT também, né? Que é a Organização da Conservação da Terra, que fica lá na Bahia. É a ONG que eu acabei de mencionar. Tá. Eles têm um trabalho muito legal com produtores rurais e também com retenção de carbono, é assim que fala, né? Crédito de carbono. Crédito de carbono. Então, a cada R$90 você retém 1 tonelada de carbono. Uau.
Então, a Amparo Animal, que é uma outra organização grande também que trabalha com a questão animal. A cada R$250 você consegue alimentar um animal resgatado por um mês. Então, a gente vai fazendo isso para cada uma das organizações então, sociais. Só a plataforma é importante, mas tem todo também a consultoria, vamos dizer assim, Exato. por trás. Know-how. O know-how, obrigado, para conseguir ajudar a dar essa visibilidade. Sim, e como esse trabalho impacta na Agenda 2030 também. A conexão. Essa conexão. Porque hoje, pelo menos o que eu conversei com alguns dos nossos clientes sobre ESG, é impressionante como é uníssono. Todos relatam a mesma dificuldade. Léo, meu problema é mensurar. Não é investir. Eu tenho dinheiro para investir. O problema é que para eu investir, eu preciso mensurar O que eu falo para o investidor? qual está sendo o retorno Gastei tanto, ou a aplicação daquele... O jeito que vocês estruturaram o produto resolveu esse problema. Tira do Ethereum. Né? Exato, porque é nuvem. Sim. Né? Do tipo assim, eu sei que eu estou ajudando. É óbvio que se eu boto dinheiro numa ONG, tudo bem. Sabe, entre aspas. Né? Mas Samira, eu estou partindo do princípio quando não tem uma curadoria, que é uma ONG honesta. Fica uma pulga atrás da orelha. Mas eu estou falando assim, eu estou partindo do princípio que é uma ONG honesta. Sim. Até porque gente desonesta vai ter em qualquer lugar. Isso, né? mas por isso a importância da curadoria. Então, Exato. Né, isso já resolve. Sim. Agora, eu sei que se eu botar dinheiro numa ONG, vai ajudar. Claro que vai. Gente, as coisas precisam de dinheiro, não tem jeito, né? Agora, vai ajudar quanto? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tinha. Exato. Ninguém tinha essa resposta. Seus O problemas abacaxi se agora acabaram, tem. sim. O abacaxi. Né? E é legal porque a gente agora precisa o quê? A gente precisa agora ativar as empresas. Sim. Porque as unidades de impacto. as unidades de impacto, elas naturalmente vão surgindo. Exatamente. Né? Porque o que vai... Eu acho que... Qual que é a tendência no futuro? Quem vai procurar a gente são as empresas que querem ser ajudadas. E eu acho que o nosso papel como abacaxi é ir atrás das grandes empresas, oferecer um cardápio Exato. de investimento em ESG. Né? Porque ajuda... você caminha em direção à Agenda 2030 e você comprova, você tem rastreabilidade do investimento. Eu acho que esse é o grande macete que a gente destravou. E aí, Balducci, eu queria te perguntar, tem o nosso processo de criação da unidade de impacto, ele é manual ou ele tem tecnologia embutida nisso? Ele demanda do know-how da ONG, né? Então, hoje ainda é um processo muito manual, justamente porque depende da ONG, tá certo. A gente precisa conversar com eles. Eles têm um data lake A gente entende no detalhe como que funciona aquilo, para a gente conseguir ir do alto nível para o detalhado, né? Pô, uma unidade dessa ONG, tantos reais você gera... mata protegida, criança educada. Esse trabalho de você afunilar isso é um trabalho complexo humano. do nosso lado, humano, e também complexo do lado da ONG, porque são perguntas que até o pessoal não fazia, né? Poxa, mas... Exato. Ele mesmo nunca fez esse então, cálculo. É um trabalho em conjunto, no caso. Tem organizações sociais que a gente faz reuniões e tem outra reunião e tem outra reunião. Assim, pra gente ir... Porque o assunto vai deslanchando e a ONG também começa a se fazer uma série de perguntas internamente, né? E aí vai trazendo esses dados e a gente vai avançando para fechar essa unidade. E acho que esse é um reflexo positivo também desse trabalho que a gente está fazendo, que antes mesmo da gente fechar alguma iniciativa com alguma empresa, só para a gente estar trabalhando com as ONGs, eu acho que a gente já está gerando um impacto muito positivo de amadurecimento. Porque a gente está levantando a questão. A gente está falando... Interessante, não tinha nem pensado por esse lado. Elas estão entendendo quanto custa a unidade delas, que existe uma unidade, entendeu? Até para elas, por outras vias também, até conseguirem... não precisa ser só pelo abacaxi. Ela Exatamente. pode usar aquilo para ajudar a se divulgar em qualquer canal. É um know-how que você está transferindo ali, né? E como que a gente leva isso para as empresas, né? O Léo até falou dessa coisa do cardápio. E é um pouco isso mesmo que a gente faz, né? Que legal. A gente conversa com as empresas, a gente tem todo esse portfólio das organizações sociais e a gente sempre faz esse cruzamento da unidade de impacto com a ODS que ela atende, né? Se é ODS 4, né? Educação de qualidade, redução do ODS 10 e assim por diante. Então, a empresa também consegue ver de forma muito visual e rápida ali a unidade de impacto, qual é o impacto real gerado, qual ODS ela está contribuindo. Né? E se tiver alguma organização
assim, a organização não, desculpa. Se a empresa estiver inserida em algum território que não tenha nenhuma organização ali no nosso portfólio, a gente também faz esse trabalho de mapeamento, de entender o que tem no entorno, e levantar ali organizações bacanas, né, legítimas que a empresa possa estar investindo. Vamos lá, a gente está no início, né, de uma plataforma. Exato. Né? Também. Essa é uma das formas, Essa é uma das formas, que é como a gente sendo um intermediador. Isso. Né, entre a empresa e a organização social. Uma outra forma é a gente também fazer uma campanha muito parecida com o que a gente fez com a Heineken. Uma campanha de matching. Uma interna da empresa, temporária, Isso. A gente tem esse histórico de muito sucesso com a Heineken, que foi o Brinde do Bem, mas a gente também traz o histórico da Charity, que a gente fez com a Continental, com a Braskem. Que legal. E é uma campanha que também, para a empresa, promove engajamento interno. Para os colaboradores da empresa também. Então a empresa pode escolher ali 1, 2, 3 unidades de impacto e a gente montar uma campanha desenhada a 4 mãos com a empresa, em que ela consiga engajar seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores. A questão dos colaboradores, eu acho que complementa um pouco uma outra funcionalidade do produto B2B que a gente tem, que eu acho muito legal. Porque trabalhei em empresas que tinham uma forma de impulsionar os colaboradores a fazer impacto. Mas, normalmente, eu acho que já é um passo muito bom, né, em relação ao que a gente tinha antes. Mas ela continua ainda sendo bastante direcionada, obrigatória. Então, assim, a empresa escolhe... eu acho que a gente tem que ajudar dessa forma. E, às vezes, tem vários formatos. Por exemplo, botar o dia do voluntariado. Né? E aí, às vezes, é um voluntariado Natal, específico. A empresa define e o colaborador vai lá só e exato. Ou não. Segue aquela linha. Né? Mas existe uma questão de empoderar o colaborador. Então, a gente também, além da unidade de impacto, a gente tem o crédito de impacto. Isso, essa terceira forma. É uma questão a gente consegue ofertar para a empresa, ela compra crédito de impacto que pode ser trocado por unidade de impacto. E ela pode ela mesma usar, ou ela pode empoderar os funcionários dela. Falar, eu não vou te falar como que você vai fazer o impacto. Você que escolhe. Toma aqui esse crédito. A gente tem esse parceiro aqui que tem diversas unidades de impacto, ali, várias ONGs, já com curadoria, já garantidas ali na qualidade, na transparência, na qualidade do que eles fazem. E escolhe o que você simpatiza, porque cada pessoa é muito particular. Né? Eu, por exemplo, tenho uma afeição muito grande por... Poxa, a questão de ajudar crianças, a questão de animais, né? Esportes. Exatamente. Então, você vê que cada um tem o seu... Tem a sua possibilidade. Do Brinde do Bem, eu tava lá. Cara, do Brinde do Bem... Tem Heineken até hoje na casa dele. Eu doei pra muito bar, cara. Não pode fechar. Eu pegava todos os bares que eu ia e tava inscrito lá. E tinha uns bares, cara, isso foi muito engraçado. Tinha uns bares que eu ia e não estavam na lista, eu ligava. Mas, mano, cadastra lá, cara. Essa ação animal, essa de comprar crédito e deixar a equipe escolher. É muito legal, eu acho que a gente precisa conversar, vamos desenhar alguma coisa junto com a performance. Pra gente engajar os nossos colaboradores. É um benefício, né, social que a empresa dá para os seus colaboradores e tem essa coisa de fomentar uma cultura de doação também. Olha que legal, a gente acabou de fazer uma campanha, acho que vale agora em agosto, do Resolver Tá no Sangue. Foi uma campanha de doação de sangue, né? Obviamente, né? Totalmente voluntário. Colaboradores, clientes, parceiros, para a comunidade. Foi aberto, tá aberto. Voluntário, tá aberto, quem inclusive, não acho doou que até... foi desligado. Não, claro que não. Brincadeira, então. E aí, qual foi a nossa incentivo? Quem colaborador aderisse ao programa ia ganhar um day off. Né? E quem fosse parceiro cliente ia ganhar uma vaga num programa de treinamento nosso. Legal. Muito legal. Um treinamento aberto que a gente faz para a comunidade. Então, assim, é o que a gente pode, sabe, estimular. E é uma campanha, cara, agora estamos nas épocas que os bancos de sangue estavam mais baixos. Eles estavam com um belo déficit. Então, assim, foi uma campanha a nível nacional, porque qualquer lugar que você está, qualquer cidade, né? A gente fez aqui uma ação no Hemocentro de Campinas, mas aberto, né? Como nossos colaboradores estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, qualquer lugar... Teve gente que mora na Europa que foi, né? Foi doar. Então foi muito legal, né? A Mari estava lá em Portugal, né? Foi doar, contou toda a história, então foi muito legal como que a gente conseguiu engajar também a galera, mas foi o que você falou, né, Thiago? Cara, a gente desenhou, nossa equipe de marketing, RH definiu, legal, juntou ali esforço, desenhou. Agora, olha que bacana se a gente puder, de alguma forma, desenhar um programa, mas que cada um possa contribuir da forma
que ele acredita. achar com a causa que ele tiver maior inclinação, mim, né? engajamento, de novo, volta no propósito. Exato. Nosso propósito é desenvolver pessoas, a gente colocou isso, o resolver tá no sangue, porque a gente adora resolver problema, e era um problema, como é que a gente pode engajar a comunidade para resolver um problema? Mas talvez você queira ajudar crianças, ou esporte, ou cerveja, enfim. Porque, como o Thiago falou, existe uma predisposição. Eu, por exemplo, causas educacionais me pegam. Sim. São as que, para mim, educação é transformador. Pra mim também. Foi a me reunião pega, que a gente teve com né? o Instituto também. O nosso rumo, exato. É um parceiraço deles é nosso muito também legal. de negócio, e a gente tá Paulo é um que a gente tentando- também tem que trazer Verdade, aqui. Paulão, preciso convidar ele. tá faltando você aqui para dar uma entrevista pra gente. Você é um puta cara, mano. Essas causas educacionais me pegam muito, né? Então, muito provavelmente, eu escolheria algo relacionado à educação, né? Engata diferente, fecha diferente com você, né? Total. É. Tipo assim... Por causa da sua história também. Não é que eu quero Educação sair... mudou a Não, sua vida, não né? tô nem aí pro desmatamento, vamos acabar com o desmatamento. Não é isso, né? Você tem Agora, uma causa que te toca isso, mais. essa me toca, É. porque a educação mudou a vida da minha família. Exato. Mudou Mudou, a minha também. mudou É, mesmo. a Né? educação Do tipo, transforma. eu já comentei isso aqui algumas vezes. Minha mãe era babá e meu pai trabalhava no Cais do Porto. Minha irmã botou na cabeça que ia ser médica. E foi atrás e estudou e se formou com baita dificuldade. Só que aí minha irmã mostrou pra mim que era possível. Né? Do tipo assim, cara, se ela conseguiu, pô, eu acho que dá. Qual é o caminho? Eu acho que estudar. Né? Então, Exato, é o que você falou. Conecta. Educação conecta. Um monte de gente, causa infantil. Sim. Né? Causa infantil, pô, tratamento de criança com câncer. Pelo amor de Deus. Toda vez que é o que eu, talvez um dos que eu mais dou também, né? Porque são coisas que me tocam, né? É muito engraçado como você vê isso, né? Quando a gente fala mesmo que só de campanhas, às vezes você perto das pessoas, como a gente trabalha, até dos desenvolvedores mesmo, tem uns devs que a gente já trabalhou no passado, que, por exemplo, um deles, quando ele às vezes ele tinha mania de passar pela plataforma para dar uma olhada, ver como é que estavam as campanhas. Se aparecia uma campanha de alguém que precisava de computador para estudar, era instantâneo. Na hora. Eu Pá. fico com isso na cabeça. Conecta. A galera que trabalha no abacaxi deve botar metade do salário no próprio abacaxi, né? Eu acho que é genial isso, porque vocês ficam o dia inteiro vendo as campanhas lá. Mas a gente já fez alguns rankings quando a gente às vezes vai pegar, poxa, vamos dar uma olhada analisar nossos dados, os contribuidores top do mês. Vira e mexe aparecer os nomes de alguns devs ali. Gente, olha só, tem uma história do abacaxi, eu vou precisar contar. Ela é levemente pornô. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa história, mas o primeiro OnlyFans, antes de falarem de OnlyFans, foi... Você lembra dessa história? Não. Então, uma menina criou no abacaxi. Logo que a gente lançou aquela funcionalidade, ela lançou o MVP do OnlyFans, cara. Genial. Óbvio que a gente tirou o pote do ar por uma questão de curadoria e etc. Sim. Mas eu falei, cara, se isso aqui não é genial, eu não sei o que é. Empreendedor. Manda o currículo. A gente lançou uma funcionalidade, se eu não me engano, o motivador da funcionalidade foi quando a gente fez o financiamento coletivo para escrever o livro da história do Santos Futebol Clube. Né? Então teve um pote, né? Santista? Não. A gente criou um pote, inclusive meu nome tá até lá no livro, porque tinha uma quantia lá que se você doasse, o cara colocava seu nome no livro e etc, né? Recompensa, né? E aí ele falou, pô, a gente precisava dar uma recompensa. E a gente não tinha essa funcionalidade no abacaxi. Aí a gente desenvolveu essa funcionalidade que, de acordo com o que você doasse, habilitava um nível de recompensa. Olha, pô, da hora. O cara colocava o livro. Na categoria que eu doei, eu recebi uma carta, o nome no livro, 10 livros, beleza. Aí vai uma empreendedora nata, né? E colocou lá. Então, eu não vou lembrar os valores, mas imagina assim, se você doar R$20, eu te mando uma foto. Se você doar 30, eu te mando um áudio. Pode falar esse horário? E foi indo. Até que chegava, porque ela fazia um vídeo personalizado pra você e tal, não valor. Cara, eu falei, gente, olha só, se isso aqui não é genial, eu não sei. Um tempo depois lançaram o OnlyFans. Eu falei, é isso. Né, cara? Se a gente tivesse, em vez de excluir do pote, chamado a menina e falar, cara, vem cá, vamos trabalhar o desenvolvimento do produto aqui. MVP na veia, né? Mas, um grande trabalho que a gente tinha no início do abacaxi, logo que a gente lançou a plataforma, era curadoria e prevenção à fraude. Né? Porque existiam... Cara, é um jogo de gato e rato eterno.
né? Fintech Fintech é um jogo de gato e rato burlar o sistema. o tempo inteiro, né? É exatamente isso. A gente trazendo camadas de segurança para a aplicação e dados, pessoas criando maneiras de burlar essas camadas. Você fecha uma porta, abre outra. A gente teve bastante desafio, né? E isso foi legal. Olha como, né, os projetos... Isso trouxe uma maturidade de segurança em desenvolvimento de software para a gente monstruosa. Monstruosa, né? A nossa preocupação maior sempre era prevenção à fraude e e-commerce. A gente tinha muito projeto relevante de e-commerce muito grande desenvolvido por nós. Então, a gente tinha umas preocupações básicas. No Abacaxi, a gente começou a se deparar com fraudes que não eram fraudes. Eram contravenções penais. Nossa. Outro... Não tinha um problema de técnico. O cara não estava fazendo nada errado. Nada errado. De repente, começava a abrir um pote lá com 600 pagamentos via boleto e o pagamento normal feito. Emitiu o boleto, pagava. Emitiu o boleto, pagava. Emitiu o boleto, pagava. Que é isso? Né? Do tipo, não é um comportamento normal. Aí, mergulhar, entender o que estava acontecendo. Foi um projeto que trouxe um grau de maturidade pra gente, né? Inteligência de dados, eu lembro que a galera passava... A gente ficava... Exato. Criando análise de tendência para entender o comportamento. Do tipo assim, pô, esse aqui é meu baseline, beleza. O que tiver operando fora disso aqui, a gente vai ter que botar uma lupa para ver o que tá acontecendo. Mas eu lembro o caso desse pote da menina. Falei, cara, mas isso é genial, cara. Genial, mas infelizmente... A gente teve que tirar do ar pelo propósito. Tiraram do ar, não conversaram com a menina. Lançaram o OnlyFans e vocês perderam o produto. Exato, perdemos o produto. Investir nesse daí, né? Perdemos o produto, perdemos a empreendedora e perdemos o produto. Eu queria olhar um pouquinho para frente. E quais os próximos planos? O que vocês estão pensando? Claro, tem esse projeto do B2B, mas não sei se tem algum plano, qual é a estratégia aí para os próximos projetos ou desenvolvimentos dentro da plataforma? A gente está amadurecendo esse produto, né? E coletando, como ele é bem novo, coletando feedback do mercado, dos clientes, dessa interação com as ONGs também. É uma interação que, de certa forma, tão próxima, é novidade também. Né? Como é que a gente pode ajudar esses dois lados e também até compor uma solução mais completa, mais fechadinha. Então... Quando a gente fala nosso relatório de impacto, por exemplo, que a gente gera, né? Vocês já viram no que a gente conversou aqui que tem diversas formas diferentes da empresa interagir. Né? Não só da empresa, como dos funcionários, dependendo se ela fizer uma campanha, até de terceiros, sejam PJ ou PF. Né? Então, você vê que tudo isso compõe uma imagem, um bird's view da coisa, muito mais amplo do que só uma campanha com o match funding, que só a questão, digo só, mas não porque é algo trivial, mas a questão da unidade de impacto e do apoio da empresa para com aquela ONG. Mas você cria realmente um perfil de impacto. Né? E o impacto ele tem diversas formas diferentes. Diversos... como é que eu posso dizer assim? Ele é um espectro. Né? Então, a gente tem impactos mais fortes, mais incisivos, geram resultado mais tangível. Outros que, às vezes, a pessoa não tem como gerar um impacto, assim, não tem como doar. Às vezes, ela compartilha, ela consegue interagir de formas diferentes. Ela consegue gerar impacto. Desde o PF até o PJ, até a empresa que está fazendo, até os funcionários da empresa, até a própria ONG e os funcionários dela. Então... A gente questão de recompensa, às vezes, né? Você não pode ajudar, mas você pode ajudar a criar algum tipo de recompensa. Poxa, cara, dependendo de quem está compartilhando, assim, da estratégia que você está fazendo e de como você trabalha isso, um compartilhamento pode trazer muito mais impacto, inclusive... Do que uma doação de R$100. Se você comparar, entendeu? Porque alcança várias outras pessoas que aí propagam mais, doam mais. Então, a gente está fazendo isso para tangibilizar isso também para os nossos clientes e conseguir ofertar o relatório de impacto através de todas as diferentes formas que eles estão Vamos fazer um corte dessa fala para a gente divulgar. Essa fala é muito boa, realmente. A gente acha que não consegue... eu tô sem dinheiro, eu não consigo ajudar. Calma, consegue sim. Né? Você consegue ajudar sim. Compartilha, divulga na sua rede, divulga dentro da sua empresa. Né? Gerar engajamento em causas sociais já é um grande apoio. Exatamente. Né? Muito bom esse ponto, Balducci, muito bom mesmo. Tô entendendo, realmente, o B2B é um produto muito novo nosso, né? Acredito que os próximos 6 meses aí vão ser realmente de ignite dessa ideia, né? Acho que a gente tem 2 grandes objetivos agora, gerar cada vez mais unidades de impacto, né? Exato. Porque aí eu tenho mais, eu vou aumentando o meu cardápio e
visitar as empresas, né? Eu acho que agora a gente vai ter que fazer um trabalho de tornar isso conhecido, né? A gente vai... vamos continuar apoiando vocês com o portfólio da Performa. A gente está iniciando conversas com os nossos clientes para poder apresentar. Quem ouvir e quiser procurar vocês, como chegamos? Abacaxi.com? Abacaxi.com. Abacaxi com SCHI. A brincadeira com a palavra cash. aí, Mas a gente vai exatamente. colocar Aliás, eu amo esse nome, né? Esse nome Abacaxi é demais. Pô, essa brincadeira com a palavra cash ficou muito boa, com cara. SH no final e no final. A gente vai colocar todos os dados da Instagram também, a gente tá fazendo legal. postagem de Instagram, conteúdo bem legal. LinkedIn, né? Exato. Boa. A gente vai colocar todas as redes sociais do Perfeito. Abacaxi no... Pessoal, Passou infelizmente, rápido, estamos Já? chegando ao final. Falei pra vocês que era rápido. Deixa eu Mas dar as considerações finais aí. antes de terminar, a gente sempre faz uma pergunta, não é pegadinha, não tem certo, não tem errado, é só pra ouvir a visão de cada um. Eu vou começar com você. Balducci, na tua visão, o que é inovação? Putz, como Você também vai. Vai pensando Nossa. aí. Vai pensando aí. Tem certo e errado. Ó, e não tem certo e errado, é inovação a pra tua você. visão mesmo, é um brain dump, sabe? Do Primeira tipo, coisa que vem à cabeça quando você ouve essa palavra. Olha, eu acho que, assim, tem resposta, parte da resposta, vou dizer que é clichê, que é a questão da gente realmente sair fora da caixa, transformar, mas eu acho que transformação também é aquela coisa de você, uma mudança interna sua também, porque é muito fácil, hoje em dia, a gente entrar no modo piloto automático, né? Então, inovação, acho que o primeiro ponto da inovação é interno, na verdade, né? Então, você tem que se predispor, Muito bom, cara. sair, quebrar aquele ciclo. muito bom. Então, ontem mesmo, por exemplo, eu estava trabalhando um pouquinho até mais tarde também, eu peco nisso. Mas, poxa, você parar... Eu sei. Eu vejo os e-mails. que Você parar, olhar pela janela do seu apartamento assim, olhar, poxa, como que tá o meu dia? Como é que vai ser meu dia de amanhã, né? Tem uma empresa, como é que é o futuro da minha empresa nos próximos 5 meses, 5 anos, né? Como é que eu me enxergo como empreendedor, como profissional? E, poxa, no caso, até isso um pouco conectado à minha questão do gosto por ajudar. Eu tenho trabalhado, a minha meta de transformação, né? Qual que é o termo correto que você usou, que agora me fugiu? Que você falou da Performa? MTP. Isso. Massive Transformation Purpose. Exato. Meu propósito de transformação, eu estou seguindo isso, definir. Às vezes, nem todo mundo consegue definir isso ainda, tá explorando. No meu caso, eu meio que já tenho uma ideia dele. Estou trabalhando para chegar lá, ou eu me deixei sem querer cair de volta no ciclo. Entrar no buraco negro. É legal ali, fazer dia a dia. essa Legal. introspecção para você poder, às vezes, vamos chutar o pau da barraca. Vou pegar uma ideia nova, deixa eu sentar aqui, tomar um café, pegar uma ideia, escrever e vamos tentar ver se a gente consegue fazer acontecer isso. Eu gostei muito disso na palestra de vocês também, no Digitalks, que vocês falando justamente sobre isso, né? Legal. Tem muito a ver. Obrigado. Legal. Valeu. Muito bom esse seu ponto de que a inovação começa dentro. em você. Né? Começa em você. E aí, Jean? Jean, e você? O que Nossa, é inovação para você? Já falei, não tem certo e errado. Não É uma tem certo e pergunta, errado. é uma pergunta Tá. super aberta. Totalmente diferente. Pode ser de cada um, tem uma interpretação. Eu acho que inovar é você criar novas conexões, né? É difícil falar assim, né? Essas coisas de Ó, e deixa eu te inovação, falar um tudo negócio. isso. Você talvez, no início da sua carreira profissional como atleta, você estava envolvida com inovação o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque você estava sempre pensando em maneiras de vencer. Tinha que se Exato. desafiar cada vez mais. Você, Sim. a barra sempre estava um pouquinho mais sempre, alta. Sempre, né? é. E você, e você tinha que gerar resultado. Né? Exatamente. Quem pratica esporte tem que vencer, tem que gerar Você quis dizer resultado. com conexões. Explica um pouco. Elabora um Tem. pouco mais como é que essas conexões vão ajudar. É que eu vou trazer mais para o meu cenário, Isso, né? sim. De pessoas, né? Uhum. Eu acho que inovação é você criar novas conexões com pessoas. Expandir o cérebro, expandir horizontes, Exato. ouvir novas ideias. Ouvir novas ideias. Eu acho que procurar formas diferentes Opiniões, de outras. Eu gente, não sei se eu estou sendo Pratico. muito, Não, muito não. clara. Ó, eu pratico isso direto no dia a dia. Vocês gente... me pegaram com a pergunta. Não, mas é interessante ouvir, pô, o seu modo de pensar é muito parecido com o meu, né? Quando você fala de conversar com pessoas. Já falamos aqui algumas vezes, né? Liderar um negócio não é uma questão fácil, né? O Samir toma 100 decisões por dia, eu tomo outras 100.
né? E no final das contas, quem toma a decisão é você. Então a responsabilidade é sua. Sim. Essa liderança de um negócio, né? A liderança técnica que você tem do produto, a liderança comercial, ela é muito solitária. Por mais que a gente trabalhe numa empresa cercado de gente, a decisão é sua. Eu pratico muito isso, de ouvir. Eu vou tomar uma decisão, eu converso com você, Importante. eu converso com você, converso com o Samir. A decisão é minha, mas eu quero entender diferente, eu quero mais repertório à disposição. Isso, para mim, é uma forma de inovar. Né? Então, eu concordo com o teu ponto. Eu vou te falar que, assim, a sua definição, eu ouvi uma vez um antigo diretor da 3M sobre inovação. Quando ele fala uma ideia inovadora, raramente, uma pessoa sozinha tem uma ideia de inovação. A gente está falando da época de Galileu Galilei, de Newton, a gente está falando de agora, 2023, pela complexidade do mundo, né? E Galileu pela era top, velocidade. né? Gênio, Genial. Da Vinci e tal. Hoje em dia, quase impossível você inovar sozinho. Quando você tem uma ideia boa, mas boa mesmo, no máximo você vai ter metade daquela ideia. Você precisa conectar outras pessoas que complementam essa ideia. Cara, isso eu ouvi faz mais de 10 anos do diretor por da isso que 3M de inovação, que é referência em inovação. Então, assim, Aham. faz total sentido pra mim, tá, João? Fica Sim, tranquilo que sem conectar é muito difícil inovar. Ninguém inova Sozinho. trancado num quarto, Sim. sozinho, vou meditar, vou inovar. Não, mano, tá o tempo todo conectando e co-criando, complementando, que é a nossa tese também de Exatamente. inovação, é co-criação, colaboração. Então, lacrou. Perfeito. Legal. Acho que gostei muito da pergunta, na verdade, até pensando para responder, quando eu falei sobre o desafio que foi o convite para a gente abrir a Sharet lá atrás, em 2019. Teve um momento que foi muito conectado com essa questão de inovar, a decisão de inovar ali. Então, essa decisão interna, às vezes é muito arriscado, mas, poxa, naquele momento eu olhei para trás 5 anos, falei, pô, o que eu fiz 5 anos para cá? Foi legal, teve várias coisas, me transformei, entendi um pouquinho melhor o que eu gosto de fazer, mas eu dei o pulo, o leap of faith, né? Leap of faith. E, cara, 4 meses depois daquilo, eu olhei para trás de novo, falei, caraca, em 4 meses eu abri uma empresa, abri um negócio... Mais do que 5 anos. E aquilo, olha como aquilo desembocou, isso foi andando até chegar em um produto inovador, esse produto B2B que a gente tem hoje, que está inovando o impacto, que está inovando o mercado corporativo, como as ONGs trabalham. Isso foi uma decisão de inovação. Você engolir seco, aquela borboleta no estômago, mas, cara, quando você olha para trás, assim, olha... Putz, o que eu fiz? Caraca, que irado isso. Que irado, exatamente. Cara, eu tenho muito esse sentimento. Não é fácil, mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho da história que a gente está construindo. E eu falo, né? A história da Performa nunca vai ser a história de uma pessoa só. Né? É a história de um bando de gente que acredita no mesmo propósito. Né? É um bando de gente boa que ajudou a construir. E eu estou falando até de pessoas que nem estão mais na empresa, mas que foram extremamente importantes para o nosso processo de crescimento. Eu acho que isso é normal. E todas essas pessoas contribuíram para eu criar a minha visão sobre inovação. Né? Então, é a questão, de novo, eu nunca vou enjoar de repetir isso. Repertório. Né? Quanto mais eu vivo, mais repertório eu tenho. Pessoal, parabéns pela trajetória, deixar o Léo concluir, mas é muito legal ver vocês liderando. Posso dizer também que a gente vem acompanhando há bastante tempo o Abacaxi, vocês trouxeram um conhecimento, um ar, complementou muito, né? Eu acho que a visão e estão fazendo cada vez mais, né, a empresa chegar e alcançar novos patamares. Não, o Abacaxi era uma empresa incrível e ficou muito mais depois da chegada de vocês. Exatamente, isso é um fato. Exato. Isso é um fato. Complementou muito legal, a gente já falou no início, né? Eu acho que com essa visão, né, que você está trazendo, o repertório de novo que você traz aí de responsabilidade social é o ponto que precisava. Parabéns pela trajetória e contem com a gente no restante dessa jornada aí como parceiros, como sócios, como amigos, ou para a gente comemorar só as vitórias ou resolver problema também. Com certeza. Tamo junto nessa. Vocês sabem que vocês não estão sozinhos nunca. A gente está sempre aqui do lado, torcendo muito. Fazer conexões. Logo quando eu entrei no Abacaxi, a gente se conectou, né, Léo? Tava falando acho que foi com o Nico, né? E o Nico, não, vamos escrever pro Léo. E o Léo prontamente respondeu. Legal. E já começamos essa interação. Isso, eu tô aqui torcendo muito e pronto para entrar em campo sempre que vocês precisarem. A gente, Tamo junto. A equipe da Performa é a equipe do Abacaxi e a gente tá junto até o fim. Pessoal, obrigado por terem dedicado aí essa tarde pra gente bater um papo. Foi muito legal receber vocês aqui. A casa é de vocês, sempre que quiserem apareçam e vamos trabalhar muito, porque a gente tem muita coisa para construir.
Beleza? Obrigado pela Obrigada, parceria, gente. obrigado pelo convite. Obrigada. Tamo junto. Galera, já sabe. E você todo que mundo tá aí? ficou Até até agora? o final. Animal, Custa hein? você dar o like aí? Custa você entrar lá no Abacaxi e ver se tem algum pote legal pra você Tem, com certeza tem. Pra você pelo menos Clica ali no compartilhar. link, pessoal, pra você conhecer Se a inscreve, plataforma. galera. Vamos lá, ó. Tem aquele rolê todo. Se inscreve, curte, compartilha. Se quiserem fazer alguma pergunta, tanto pro Thiago quanto pra Jan, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até eles. E tamo junto, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.